são muito importantes. Esse livro, mais ainda, vem fortalecer isso. É exatamente o que eu sinto, sabe? A ideia do livro surgiu exatamente por isso. Eu tenho certeza que esse sentimento que eu estou colocando aqui é um sentimento que é compartilhado com todos. Eu acho que vocês sentem da mesma maneira. Porque às vezes a gente tem uma coisa mínima, que são o grupinho que a gente saía e tudo mais. Eu, na faculdade, eu tinha dois caras que eu saía muito. Um era o Sérgio Simão de Paiva Júnior e outro, não sei se vocês se lembram, era o Olegário Mariano Nunes, que era um cara de Goiás, de Pires do Rio, entendeu? Que a gente saía muito, mas faltava, porque às vezes até algumas coisas na faculdade facilitam, quer dizer, você ia lá para o Caju, então você tem a turma do Caju, ou ia para o Miguel Couto, tem a turma do Miguel Couto, mas não é a mesma coisa. Nós agora atingimos uma maturidade tal que a gente está mais sensível, a emoção está mais viva nos nossos corações, entendeu? A gente que não tinha tempo para nada, a gente fazia, como não ter tido tempo para nada? Como é que a gente podia perder o tempo, entendeu? De estar junto, mais junto com nossos colegas, entendeu? Nossos companheiros, nossos amigos, uma coisa tão importante na vida, tão importante quanto o trabalho, quanto a tudo, entendeu? Não existe desculpa. Cada um tem a sua família, constitui a sua família, mas a gente não pode perder a nossa, de alguma maneira, essência da nossa vida profissional, começando Estou na lá da reunião agora. faculdade. Oi. A Entendeu? grande Isso verdade, é assim, muito a nossa importante. família, que a gente Não construiu, dá, não dá, não dá. Estou também na tem reunião vida da turma, própria. não tem como, não tem como. Eles têm vida Diga, própria. diga. Os Estou filhos. escutando. Então, não tem tanto tempo assim para estar com eles o tempo todo. Então, esse apoio, esse suporte que a gente tem Não, aqui, mãe, agora não vai dar, mãe. Estão falando de um livro da nossa vida na faculdade. Eu não vou poder falar. Eu vou botar ela muda agora, peraí. Pronto. Tira o microfone da Ju. Pronto, botei ela muda agora. Fala, Pode Marilene. continuar, Marilene. não é isso que eu estou falando. As nossas famílias, a gente tem nossos filhos, graças a Deus, mas eles também têm vida própria. Eles não podem estar o tempo todo na casa da gente, mamãe, papai, entendeu? Que eles também têm a vida deles. Então, eu acho que essa convivência nossa aqui, ela é muito importante, porque todo mundo tem a mesma experiência, a mesma problemática, É. A entendeu? mesma idade também, quer dizer, É. a gente compreende qual é Meu essa filho, coisa do que é ter 75 anos. Eu falei 75 anos por baixo. O que é ter 75 anos, entendeu? Às vezes as Eu vou pessoas fazer outras 80. que nos cercam, até a família, não entendem bem o que significa isso. Tá? E Ô, a gente Sidney, entende, a gente convive com essas coisas todas. meu filho, ele tem o hábito de todo sábado, às 3 horas da tarde, vir aqui para tomar um café com a gente. E aí, quando chega o sábado na nossa reunião, eu aviso, Marcelo, hoje é o dia da reunião da turma. Aí ele hoje, mamãe, então eu vou tomar o café da manhã. Então ele veio hoje, às 8 horas, tomar o café, para a gente poder estar aqui no encontro, porque eu acho que se tornou uma prioridade para nós, esse encontro de turma, a não ser que haja algum problema maior. Então, ele hoje veio de manhã, tomou o café. Semana que vem, 3 horas da tarde, ele está aqui para tomar o cafezinho com a gente. Mas durante a semana, está trabalhando, cuidando da vida dele. ô, Sidney, É, sabe mas também? você sabe, deixa eu só falar em cima da fala da Marilene. E uma coisa importante que eu acho que esse e-book, quando eu falo, cito esse e-book, somos nós todos. Nós todos construímos isso e eu juntei os pedacinhos e coloquei no papel. Mas que nossos filhos, nossos netos, precisam ler para entender o que significa. Vou dizer agora um negócio. Amor é união, entendeu? É exatamente isso, entendeu? Então, quando o seu filho for aí aos sábados, entendeu? Bom, por que minha mãe tem que ficar aos sábados vendo?
tem que entender o que que significa, não sei se eles entendem, o que que significa esse nós aqui, Eles entendeu? acham, Sidney, eles acham diferente, porque de experiência deles de turma de faculdade, que os dois são médicos, né? Meu filho e minha filha. É, Eles não se encontram muito é, é, nos valores da turma. Ele fala assim, mãe, eu fui agora ao encontro, mas não me animo a ir de novo, porque os encontros acabam numa exibição. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, entendeu? E nossos filhos não têm esses valores, entendeu? Então, isso aí é. para eles é uma coisa muito forte que a gente tem, porque a Eu experiência. acho que é a única turma que tem isso em todos esses anos somos nós. Eu também acho. Gente, eu peço até desculpas, porque minha mãe ligou. Imagina que lindo. Filha, ela me ligou. Desculpa, eu esqueci de tirar o microfone. Sidney, obrigado por ter tirado. Tudo bem? É isso, né? Perdão As pela turmas minha de hoje. rudeza. Não, não foi rudeza, Eu não. Eu acho que que não existe nenhuma turma que tenha não isso, existe. só a nossa. Não Eu não existe. Mas sei dizer se tem. isso Alguém conhece? a MC 74, ela se É, encontra, se mas encontram. é uma turma tão caquética. No aniversário deles de 50 anos, em 2024, o Carlos Edson, até o Soneca, mandou para mim uma foto. Tinha gente com oxigênio. Ah, meu Deus. Eu cheguei a mostrar para vocês. Eles só conseguiram fazer um jantar, fizeram no Monte Líbano, e pessoal muito caído, muito doente, muito pouco colega em Saudável. bom estado. Mas, Mas, mas não tinha Elô, uma turma com o tamanho deixa da eu nossa. complementar uma coisa aqui. Não é a doença em si, não é a situação física, é mais a situação emocional, como nós relacionamos esse mundo de pessoas, entendeu? Mais de 200 colegas, entendeu? Que faziam parte da nossa turma. Isso aqui 400. não existe em turma de 74, 73, 72, não. Esse apoio. Isso aqui, nossa turma faz muito bem. É Isso aqui Mas que eu também acho não lindo. existia nenhuma outra turma com 400 alunos. Não, É, mas não teve mas uma turma com independe 400. disso, depende de você querer estar junto, de querer dividir, de querer apoiar. Isso aqui eu não consigo imaginar ninguém fazendo o que a gente faz. Eu acho que nós somos realmente únicos nesse Únicos. aspecto. Ô, Somos. Sidney, Na época da faculdade, eu não participava muito de saída. Tem foto de vocês de futebol, tem foto de vocês na casa de um, na casa de outro. Eu não participava. E eu Eu também tinha não. o meu Eu grupinho, me que eu arrependo gostava disso. muito, Iarinha e Arona, e eu gostava muito da Hermê. Quando a Hermê Hermé. faleceu, eu fiquei num buraco que a gente só se encontrava e dizia assim: olha, eu vou fazer para você o povo alagareira que você gosta. Vou marcar, vou marcar, vou marcar, vou marcar, vou marcar. Nós nunca conseguimos fazer o bendito do almoço e ela se Nossa foi. burguesinha. Sabe Nossa qual o burguesinha. falecimento que me doeu muito? Do Rui Rolha de Poço, mas me doeu tanto. O Rui Rolha de Poço. O meu foi Eu do gostava Prior. tanto dele, ele era da nossa turma, era muito É. engraçado. Sim, o Rui eu não tinha convivência, mas o Paulo Pombo eu tinha, ele era pediatra O do meu Pombo bebê, também, o O Pombo Paulo e também. Pombo. o Prior, que eu trabalhava com o Prior desde 1970, logo no início da Luiz faculdade de Antônio Luiz Prior. filosofia. Antônio Prior. Luiz Antônio Sim, Prior. famoso Metralha. 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 E Luiz Metralha, Antônio a gente Vieira? convivia com esse pessoal, às vezes, por ordem alfabética, então, por causa de É, turma, né? É. Então, a Rosa, ela tinha essa convivência toda comigo, o essa coisa Rui. toda, porque É. é SR, É, essa coisa toda. O Rui, RS. Rolha de Poço, é a mesma coisa, fazia parte daquela turma. Serginho, que agora é Sérgio. Qual o Sérgio? Qual o Sérgio?
Sérgio Sérgio Paiva. Paiva. Aniversariou. Sérgio Simão, Sérgio então Simão de chuchu. Paiva Dia Júnior. 18. Dia 18. Como é que a gente guarda, às vezes, o nome completo, né? É engraçado, né? Completo. A gente esquece um monte de coisa, mas a gente sabe o nome completo da pessoa, né? Gente, no Pedro II, quem não sabe o nome completo de todo mundo? Eu cheguei para o diretor do Pedro II quando meu filho foi fazer prova lá, e o diretor disse que não existia nos anais do Pedro II nenhum aluno com 6 anos na primeira série. Eu, Alain Martins Costa, o aniversário dele, 12 de dezembro, junto com o Pedro II. Aí assim, tinha que ser uma ex-aluna para vir aqui me encher o saco. E aí ele colocou meu filho na primeira série. Ele sabia ler e escrever, não ia entrar no CA. O que você Mas eu queria falei o falar, nome Calil? todo. Sidney, uma outra coisa que eu acho interessante, que vale a pena anotar aqui, você vê, nós somos hoje, nessa live, poucas pessoas. Mas olha só, você nos Estados Unidos, Rosa e a Helena em Israel, e eu no Pará, né, que não é Brasil. Ainda tem a Marilene também, que está aí. Marilene, exatamente. Então não está todo mundo no Rio de Janeiro. Isso aí realmente reforça aí o título. Amor é união. Então, Hoje a Ellen não está, mas a Ellen tem estado sempre, de Brasília. Então realmente é assim a gente realmente conseguiu uma coisa que eu concordo plenamente. É difícil a gente explicar. Eu estou doido para ler esse teu livro para a gente poder até engrenar mais nisso, mas realmente a gente precisa alimentar Saiu isso. de novo. Saiu não, Calil. Ô, Sidney, Ah, Sidney, eu quero dar uma palavrinha aqui em cima de tudo isso que vocês falaram, principalmente que a Marilene falou. O que eu sempre penso nós convivemos menos tempo com os nossos pais do que nós, colegas de turma. Nós convivemos muito menos tempo com nossos filhos do que com nossos colegas de turma. Porque são 50 anos de formado, mais 6 anos de faculdade. E nós, nos 6 anos, quem era do grupo? Porque, por exemplo, o meu grupo era A, mas eu me dava com quase todo mundo. Até porque eu fazia parte do diretório acadêmico, eu era fofoqueira e eu precisava saber das fofocas para botar no jornalzinho. Então, eu fico pensando, por que união é amor? Porque nós realmente, querendo ou não, a gente não consegue se desgrudar de um do outro. Por quê? Mesmo nós estando distante, por exemplo, eu nunca esqueço tudo que a mãe da Denise Moreira César fez, tudo que a tia e a avó da Janine Campos fez para o nosso grupinho, nos oferecendo almoço, a mãe da Sandra Pato, que me levava para almoçar todo fim de semana ali na Praça Sem Penha, porque na minha casa nós éramos 8 filhos, eu fazia medicina, ficava a maior parte do tempo fora de casa, a Sandra Pato era filha única, então a mãe da Sandra adorava ir para minha casa e aí com isso me levava para almoçar junto com ela, o marido e a Sandra. Então, mesmo eu sendo letra A, sendo número 1, depois eu passei a ser número 2, número 3, que entraram os Ademar, entraram 2 Ademar, né? Então eu passei a ser número 3. Mas eu me dava com todo mundo, me dava com todos os colegas. Claro que uns mais e outros menos. E isso é um amor que realmente a gente não consegue esquecer. A gente não consegue esquecer, sabe? Porque foram muito tempo juntos e continua sendo. E continua sendo. eu só corrijo uma coisinha sutil no que você falou no início. Você falou união é amor. Eu prefiro falar o contrário. O amor é união. O amor é união, certo, certo. É isso, Sidney. Fala, Paulinho. Você não vai falar nada, Paulinho. Você está quietinho aí com as suas memórias. É o homem que tem melhor.
A memória dele é terrível. Ele lembra de coisinhas que ninguém consegue lembrar. Também quando ele Eu- começar a falar, ele vai nos lembrar muitas coisas, né, Não, Paulo? olha só. Ó, então, uma brincadeira só, duas coisas só lembrando. Ela falou no Rui Rolha de Poço. Uma das primeiras aulas de anatomia, nós estávamos lá no auditório lá da Benjamin Vinelli Batista, naquele lá, tendo aula. E aí, de repente, deu problema no projetor. E ele teve que ligar o projetor num local mais longe, não tinha fio. O Rui abriu aquela mala dele e tirou uma extensão e deu para o professor. Ele tinha tudo naquela mala dele. Ele Tinha tudo trabalhava naquela em mala, é quê? isso mesmo. Ele trabalhava com o quê? Pois é. Ele tinha. Outra coisa, vocês estavam falando desde no início, os que estavam aí, das pessoas que namoram desde do início. Tem um casal que não participa do grupo, meus amigos, que eu dava carona para os dois. Togo e todos os Marília. dias. Hugo Era e meu Marília. vizinho, o Togo era meu vizinho. E o Togo e a Marília começaram a namorar. Eles foram monitores na aula de bioquímica ainda, depois viraram monitores de bioquímica, e nós íamos estudar os ossos, que eu tinha uma caixa de ossos, e eu levava para o alto da Boa Vista, para o Recanto dos Pintores, tinha umas mesas de cimento, e eu espalhava aqueles ossos todos, os turistas passavam, as pessoas ficavam apavorados, e a gente estudando ali. E dali para frente éramos nós, a Lélia Tosato, o Ricardo Galvão, Tereza, era um grupo grande. E a gente foi estudando, e o Togo e a Marília começaram a namorar ali no primeiro ano ainda. Casaram, moram lá em Cuiabá. Eu estive com eles em Cuiabá, num congresso de pediatria que eu fui, os dois me receberam, almocei com eles. A mãe deles era vizinha, minha vizinha. Eu estava nesse congresso também, Paulo. Pois então. E eu estive com eles lá, foi maravilhoso. Só que ultimamente está difícil, eu não sei o que está acontecendo. A gente andou tentando os contatos aí. Ele responde as coisas quando eu mando, mas responde laconicamente, tudo bem, isso aqui ele não tem, quase não consigo interagir com ele. Mas o Togo era um amigo de, vamos dizer assim, dos primeiros momentos. Eu tinha um Fusquinha e eu dava carona, ia pegando ele, depois pegava a Marília lá no Rio Comprido. O pai dela tinha uma loja de móveis na esquina da rua Doc Lobo com a Paulo de Fronten. Era do pai dela. Eu morava na rua Salvador de Mendonça. Uma rua Batista das Neves. E eu ia buscar eles, e eu dava carona para eles todo dia. Então, eram grandes amigos. Agora, uma coisa, olha, isso tudo são sonhos, né? Eu falei isso para o Sidney no outro dia. No outro dia, a gente fica falando, fica sonhando, será que dá para fazer? O Sidney guarda para mim. Paulo, eu pensei, quero fazer isso. No outro dia, eu já disse isso para ele. Eu li, eu lembro, eu trabalho com criança, com escola, e uma vez, lendo de um educador sobre a questão do sonho, ele disse o seguinte: quem é rico em sonhos não envelhece nunca. Pode ser até que morra de repente, mas morrerá em pleno voo. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Então, acho que é Rubem Alves, isso aí. Então, é uma coisa assim, o que o Sidney fez, ele liga para mim, conversava, quero fazer e tal, e a gente vai tocando. Esse grupo dos aventureiros, claro que ele falou, deu um impulso nessa história toda, porque a gente começou a interagir. Era um grupo que tinha o Sidney, Eduardo, pessoal que viajou para visitar o Sidney. A Rosa, que está aqui. O Sidney foi um cicerone maravilhoso lá com as pessoas. Não é verdade? Eduardo perdeu tudo, fomos assaltados. Está tudo lá, você vai ver lá no livro lá. Exatamente. E a Verinha e o Amauri, esse grupo viajou lá. Vera não, Rosa, e a mochila cor de abóbora. A mochila cor de abóbora. A Alzira também viajou com a gente. Não, é sacolinha cor de abóbora. Não, era mochila. Cor de abóbora. Mochila. Maquiagem era mochila. Da mulher do Eduardo. Como é? Não, era minha mochila, pô. Era a mochila do Calheiros. Era a mochila minha, Rosa. Era a mochila cor de abóbora. Os remédios. Os remédios dele. Tinha mochila minha. Não, mas não tinha remédio, não. Tinha um casaco maravilhoso que eu comprei em Yosemite. A minha também, a minha mochila. Eu comprei um casaco em Yosemite. Pô, e estava dentro daquela mochila. Eu fiquei tão chateado. Pô, da mochila cor de abóbora. E o meu foi um iPad
10 Você, anos depois você me levaram ligaram. um iPhone ou um iPad teu, mas iPad. você tinha iPad. 10 um anos outro. depois me ligaram que acharam o iPad, se eu queria ir buscar. Mas, Rosa, você lembra que você estava com um iPhone que tinha a localização do seu iPad Você e você não lembra? falou para a polícia, pô? Hã? Fala aí, Eu não Sidney. lembro disso. Foram muitas aventuras. Entendeu? Eu espero que um dia a gente faça isso de novo, viu? Mas só que não vai ser com essa turminha de 15, não. Aí você tem um monte de gente aqui que está convidado. Eu quero. Eu Eu quero. fazia parte do grupo de aventureiros. É Como eu verdade. disse que eu não ia poder viajar, o Dudu me tirou do grupo. Paulo, uma outra coisa curiosa Sidney, também, ô, que Sidney, foi... deixa eu falar, Greca, só um segundinho, é um segundo. Pois não. Ô, Sidney, eu ia falar aquela hora, lembra daquela época do hospital? Você não sabe disso. Na época lá do Andaraí, que eu estava na emergência, quem fez uma residência, não, fez um estágio conosco lá na emergência, foi o filho do Metralha. Metralha. Luiz Antônio Prior. Antônio Prior, né? Mas, Paulo, você falando do Rui, eu me lembrei de um detalhe também. Eu estagiava lá no Hospital Municipal de Nilópolis, onde o Rui também fazia parte da equipe. Ele morava para lá, inclusive, lá em Lavaçada. Isso mesmo. Aí chega lá, de repente, uma irmã, eu acho que era uma irmã ou prima, não sei, e a mãe do Rui. Aí me pergunta, você podia chamar o Rui, por favor? Eu disse, pois não. Aí eu fui até o quarto dos médicos, o Rui não estava, passei nas enfermarias, não vi o Rui, voltei e disse, olha, eu o vi hoje aqui, mas ele não está aqui não. Faz um favor, procura que ele deve estar na cozinha, não deu outra. Quando eu cheguei na cozinha, ele mastigando. Marilza, não foge não, Marilza, fala um pouquinho desse tempo aí, está caladinha. Eu pedi, botei registrado. Foi registrado aí. Eu pedi para falar. Então, Eu não vi, senão... Está lá, está registrado ali. Está registrado aonde? Aqui no coisa? Chat. Falha minha que eu não vi isso. Tá, não tem problema não. Não, quando você começou a falar do hospital e dessas memórias, eu gostaria até de deixar registrado, né? Tá. Só um instantinho que a vovó está falando aqui. Nosso hospital está acabando, tá bom? É o Gafre, né? O Hospital Gafre, né? Gafre, entendeu? Está deixando de ser o hospital. Aliás, deixou de ser o hospital universitário da universidade. Agora é um tal de hospital chamado USE. HUSE. Olha o nome é genial. O nome de uma genialidade, sabe? Assim, insofismável. Isso parece até piada. Hospital Universitário dos Servidores do Estado. Ué? Ele foi para lá. Ele foi para lá. Para Sacadura Cabral, para o Hospital do Servidor. Universitário O Gafre agora dos pertence ao Servidores do servidor. Estado. Peraí, temporariamente ou definitivamente? Não. O Gafre pertence aos servidores do Estado? Tudo de dentro do hospital, tudo. Móveis, cadeira, Que absurdo, meu Deus. De quem foi essa ideia, Marilza? Hospital dos Servidores do Estado. Entendeu? E lá vai ser Você tem que perguntar qual foi o político que deu a ideia. Então, quando você colocou a foto do seu livro ali, foi um momento, entendeu, de reflexão. Entendeu, Sidney? Você, ao fazer o seu livro, o nosso livro, segundo você, né? Você vai deixar para o futuro o registro de coisas que aconteceram dentro daquele hospital. Entendeu? O que nós fizemos, o que nós aprendemos, né? Vai ficar junto com o livrinho, né? Do La Greca, vai ficar junto com o livrinho, né? Do Valdebrando. Os quadros da... Os três serão o nosso conjunto. Livros do Armando.
Ô, Marilda, de quem foi essa ideia de tirar o Gafré de hospital universitário para o hospital de servidores do Estado? Política, DI. Isso aí. É política. Não veio de nós, isso é política, isso veio lá de O cima. importante é saber se houve algum movimento contra isso. Houve, e foi mas não adiantou abortado. nada. Mas De sair contra a tapa, política não sair- adianta. De sair tapa, de sair bufetada, de sair tudo, entendeu? Contra a política se usa a política. Exatamente. Aí o que aconteceu? Venceu o Estado. Entendeu? O olho grande de alguns colegas nossos que viram no Hospital de Servidores do Estado um monstro, né? É um mamute, é um grande mamute. Eu trabalhei 10 anos lá, eu sei que aquilo era um mamute, entendeu? Que estava sucateado, totalmente sucateado. Sucateado desde 1982. Obrigado, meu amor, obrigado. Então, depois... Bela! Tá, meu amor, peraí, só um instantinho, é meu neto, tá? Então... Tem prioridade. Olha lá a carinha dele, ó. Que foi sucateado, entendeu? O Hospital Servidores do Estado. E tudo se roubou lá dentro. Microscópio, telas, material de aula, cadeira de anfiteatro, foi sucateado. Então, o que eles fizeram? Esvaziaram o Hospital Gafré, estão levando cadeiras, móveis, armários. Isso já aconteceu, tá? Eu não estou contando que vai acontecer, não. Já aconteceu. Levaram tudo lá para o Hospital dos Servidores do Estado. E o Hospital Gafré vai ficar o esqueleto dele, sem ninguém saber o que vai fazer com aquilo. Peraí, E os funcionários, deixa eu Marilza? entender que eu E não os estou entendendo. funcionários? Vai para lá. Todo mundo para o Hospital dos Servidores do Estado. Entendeu? Mudou, vai para lá. A escola, a grande briga é o seguinte: a escola é uma coisa. O hospital universitário é outra. O hospital universitário nos servia, né, como o local de fazer estágio, de aprendizado, convívio com os professores. Né? Então, ele nos servia nesse ponto. Lá nos servidores do Estado, entendeu? A coisa modificou um pouquinho, porque a escola não vai acompanhar o hospital. Agora, o nome desse hospital é de uma burrice transcendental. Hospital universitário dos servidores do Estado. Universitário de Servidores do Estado, meu Deus. E os alunos da Unirio? Os alunos da Unirio vão para onde? Sim. Nós vamos ficar onde? Ninguém sabe. Peraí, Marilza, o nome Gafré Guinle foi totalmente abolido? Acabou. Isso, não existe como hospital universitário. Ele vira hospital. Há quanto tempo? Há quanto tempo está assim? Agora? É um mês. Esse ano? 2 meses. Gente, eu acho que tem que fazer alguma coisa. Olha só, mas fizeram a mesma coisa com o Hospital da Lagoa. O Hospital da Lagoa não existe mais. É o título de hospital. Como é que eu vou dizer? Ele é seletivo, porque é hospital universitário dos servidores. E quem não fosse servidor do Estado? Não é só isso. Isso aí é um prédio histórico de uma história fantástica, com pessoas fantásticas que serviram lá como professores. Isso nunca poderia acabar, tinha que ser derrubado isso. A coisa de um mês, eu tive uma reunião, nós tivemos uma reunião lá no Teatro Geral, com todos os antigos professores. Mário Barreto Correia Lima, Pietro Novelino, toda aquela gama de professores antigos, Basílio. Todos aqueles professores antigos, entendeu? Para defender o hospital. Adiantou? Adiantou nada. Adiantou nada. Então, vai ficar na nossa memória aquilo que vocês estão registrando nos livros. E que nós fomos testemunhas. Muito triste isso. Entendeu? Bom, destruíram o FRJ, né, gente? Derrubaram.
Derrubaram a UFRJ. Derrubaram. Quando foi para o fundão. Eu só acho uma decidi coisa que fazer. foi falado aqui pela Denise, não é que eu não concorde, não é, mas eu acho que a gente não pode comparar a história do Hospital da Lagoa com a história do Gafreguini. É Entendeu? São verdade. Sim, duas não coisas bem pode, mas diferentes. é o atendimento público Não, que o hospital tem. não, eu sei. É só que isso aqui tem uma história totalmente diferente. É um prédio antigo. Quantos anos tem esse 100 anos, prédio? mais de 100 anos, 100 né? anos, né? Mais de 100, muito mais de 100. Mas, É. Cid, na Tem minha anos. Quando eu falo prédio, não significa a estrutura física, é a história do A história hospital. do prédio. Eu acredito que ele vai se tornar, tipo assim, uma policlínica, entendeu? Tipo assim, uma policlínica com vários pequenos segmentos, entendeu? E todo mundo diz assim, o hospital precisa crescer, o Gafre precisa crescer, o hospital não tem espaço. Isso sempre foi maluco, desde a nossa época. Desde a nossa época, que essa história de que o Hospital Gafreguini era um hospital pequeno, era o Gafrezinho, vocês se lembram disso, né? Então, desde aquela época, existia isso, a necessidade do hospital crescer. Ah, vamos comprar a casa daqui do lado. Ah, vamos comprar a casa da rua em frente. Ah, ninguém fazia nada, ninguém fazia nada. A medicina ganhou um corpo gigantesco, né? E o hospital não comportava todas as demandas necessárias de uma medicina moderna. O que aconteceu? Isso juntou a fome com a vontade de comer. Qual foi a prioridade do governo federal, né? Diminuir o número de hospitais federais no Rio de Janeiro. Então foi casando um com o outro. Gafrezinho vai deixar de ser o Gafrezinho, vai ser todo mundo para o hospital. O hospital, os servidores do Estado sucateado, o hospital vai para lá, junta os dois sucateados, os dois, né? E vão montar uma grande estrutura que está sendo aplaudida principalmente pelos cirurgiões. Marilza, o Quem está pessoal ganhando HIV, dinheiro aí? o pessoal do Quem está HIV vai para os ganhando servidores? dinheiro? Quem está ganhando Os dinheiro? servidores já têm um tetor de HIV. Eu sempre acredito que teve, vai ser eu assim. Eu acredito, mas não tem nada no papel ainda dizendo qual é o futuro do nosso hospital. Qual é o futuro? Aquela imagem. A Norma Rubini que ele ainda colocou está na lá, capa do livro Marilza? dele, entendeu? É uma foto histórica. É uma foto histórica, entendeu? Porque breve poderá ter outro título aquele prédio, entendeu? Como tudo no Brasil é assim, entendeu? Então é a nossa memória, é a nossa memória, é a nossa história. Marilza, eu entendo o sentimento dos cirurgiões. Quer dizer, hoje em dia é necessário lá os equipamentos mais modernos, esse negócio todo, é necessário evoluir a estrutura física interna de uma sala de cirurgia, esse negócio está tudo certo. Agora, por que modificar o nome do Gafreguini? Por que modificar aquela vocação enquanto escola, entendeu, de medicina e cirurgia, que é isso, medicina e cirurgia, do Hospital Gafreguini? Ainda não existe o local da lotação da Escola de Medicina e Cirurgia. Ainda não existe a lotação. Só falta acabarem com a Escola de Medicina e Cirurgia. Só falta isso. Vai acabar com a escola tem ainda a também. lotação. Onde que a escola, que é o que nos interessa na realidade, né? É a escola. Aonde vai estar a Escola de Medicina e Cirurgia? Ninguém sabe, ninguém diz nada. Ninguém sabe e ninguém diz nada. Eu acho que esse livro vai virar best-seller. Também acho. Vai Não, isso aqui é nosso grupo. Marilza, só como detalhe, o hospital foi inaugurado em 1929. Ele vai fazer 100 anos agora. Entendeu? Então, a gente tem isso. Ele vai virar um prédio histórico, né? Eles vão dar algum simbolismo para ele, vão dar alguma coisa para ele, entendeu? Mas não se sabe como é que vai ser esse manejamento, entendeu? Da escola de medicina funcionando dentro do hospital dos servidores do Estado. Hospital Universitário dos Servidores do Estado. Um nome esdrúxulo,
um nome exclusivo, ele não é inclusivo, entendeu? Que é o que vai ficar valendo. Aí eu tiro Se a rapidinho para Escola não de atrapalhar. Medicina e Cirurgia vai ficar dentro desse hospital universitário dos servidores do Estado. Ô, Paulo, que HUSC. mês de 1929? Você está de brincadeira. Você quer o dia? Não, porque eu estou falando Nasceu, não era isso pelo nascido ainda, seguinte. não. Eu acho Eu que estou foi falando mais. isso, Pergunta eu para estou Iá, falando pergunta isso para pelo Iá. seguinte. Pergunta Eu para acho que Ian. podia se aproveitar esses comemoração dos 100 anos de fazer um ato, alguma coisa qualquer, entendeu? Que eu acho que tem como fazer isso, chamar pessoas, chamar colegas, todos que já passaram pelo Gafreguini, para fazer alguma coisa. Sidney, meu amor, é irreversível. Já está. É Já verdade. Já E está tem um funcionando. grupo grande de profissionais de algumas E já áreas estão lá dentro. que já estão lá dentro, já Isso já está foram para lá. rolando há um tempão, gente. Olha, a dermatologia, a A dermato? pediatria, o Sim. serviço do professor Azor, José de Lima, né? É a Maria Marta, Maria Maria Marta. chorou na porta da pediatria quando começaram a tirar os móveis lá de dentro. Quer dizer, nós vamos mobiliar uma casa que foi sucateada com os nossos móveis. Agora, o que vai ser colocado ali dentro daquele espaço vazio, ninguém sabe. Ninguém sabe. A pediatria lá do hospital, desde 82 que o Azor foi para lá, tinha 44 anos quase a pediatria dentro do hospital. Olha, eu tive agora... E a Maria Marta foi continuação do Azor, né? Sim. Ela e o Cláudio. Sim. O marido dela. Exatamente. Ela deve estar muito sofrida, Agora, sofrida esse mesmo. movimento, Marilza, esse movimento, como ela disse, envolve vários hospitais federais, como ela falou. Por exemplo, o Hospital da Lagoa é o Instituto Fernandes Figueira, que está lá dentro com ele. Exatamente. O Hospital de Jacarepaguá e o Hospital do Andaraí foram municipalizados, então estão em parceria com o município. São hospitais agora do município do Rio de Janeiro, administrados Paulo, pelo município. Federal. Paulo, o Fernandes Figueira, o pessoal do meu departamento da pediatria, do aleitamento materno, muitos do Fernandes Figueira ainda não foram lá para lá. Mas vai para... Nem sabem. Quando você pergunta alguma coisa para eles a respeito do hospital, eles nem sabem falar, o pessoal do Fernandes Figueira nem sabe falar ainda, entendeu? Mas isso está na proposta, que eu já li. O único que está, aliás, ele consegue ficar, o Sidney deve saber por quê, sempre isolado nesses processos, é o Hospital de Ipanema. Ninguém fala nele, ele fica quietinho verdade. lá. Na Rua Antônio Parreira, ele está sempre quietinho lá, né? Então, intocável, Então, mas o interessante é o seguinte, é que quando perguntaram por que colocaram o nome de Hospital Universitário dos Servidores do Estado, eles alegaram que o Hospital dos Servidores do Estado tinha uma tradição. Olha o que eles alegaram, uma tradição. Então, por que o Hospital do Andaraí é o Hospital do Andaraí? O que era o Hospital do Andaraí antes? O Hospital dos Marítimos. Os Marítimos, não é? O hospital Mas antes era bancário, não? Lagoa era Lagoa que era bancário. Né? Então, esses nomes seletivos não existem mais. Agora é o nome do local, Hospital Geral de Bom Sucesso, Hospital Bom Geral Sucesso. Federal. Mas o Hospital Geral de Bom Sucesso sempre foi esse nome. Eu fiz internato lá, já era... Era IAPTEC. Era IAPTEC dos professores. Era o IAPTEC, isso. Depois disso que saiu o IAPTEC... Ele é administrado, hoje é administrado pelo Grupo Conceição, lá de Porto Alegre, o Hospital de Bom Sucesso, junto com a Prefeitura. Mas, Paulo, eu acho que nem precisava usar esse nome como Hospital do Andaraí ou bancário, alguma coisa assim. Vou falar sobre o Andaraí. Andaraí, o Calheiro está aqui de prova. A gente, internamente, nós fizemos uma pesquisa e, na época da primeira municipalização, eu era diretor de lá, a gente deu o nome do hospital Júlio Sanders. Dr. Júlio Sanderson de Queiroz. Eu sei. Uma figura ilustre da medicina, da política, da parte toda, sabe? E o que aconteceu? Aí tiram um nome. O Gafreguini, que
como é que pode? Eu não consigo entender. Corta o nome do Gafreguini. Quer ser do servidor do Estado, implicitamente? Mas como tirar Por que tirar o nome, nome? a força do nome Gafreguini, que atravessa não É sei uma quantos marca. de 100 anos do mesmo jeito e fazem um negócio desse. Ele O vai Júlio É uma Santos marca, demorou né, 2 Sidney? anos. Não, ele Gafreguini vai é uma continuar- marca. Ele vai continuar sendo o Hospital Gafreguini, Só que Só não que se não sabe é- com o quê. universitário. Não é mais Entendeu? universitário. Não é universitário. Ah, tá. Entendeu? E também, por exemplo, escola de medicina e cirurgia no diploma, acho que nós fomos os últimos, quase. Que agora é a universidade, É da a Unirio. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não é isso? Agora é a Unirio. Unirio, é. Agora Diploma, Mas o nosso quando nós diploma nos acho que foram formamos, os não últimos. era ainda isso. Não. Agora era AMC engraçado ainda quando nós nos continua. formamos, que era a Escola de Medicina e Cirurgia, né? É botar medicina e E cirurgia. cirurgia. Como Mas se fosse duas continua. Mas o coisas. nosso diploma é escola de medicina e Não, eu cirurgia. sei, eu sei. Mas continua. Lembra que chamavam dois Continua. nomes Ô, só? Sidney, quando nós entramos lá, era A outro nome homeopatia, completamente a gente fez diferente. homeopatia. Tinha curso de FIEG. homeopatia. O Hospital Porque o hospital Hahnemanniano. era só de homeopatia. Alemaniano, hospital alemaniano. O curso Nós estamos na Frei Caneca. Mas, Brasil. ô, Sidney, a escola de medicina e cirurgia é porque eles achavam que cirurgião não fazia parte da medicina. Ainda era barbeiro. Era Verdade. Cirurgião Verdade. nunca foi médico, não. É igual anestesista nos É Estados Unidos. Não, medicina é anestesista. cirurgia. Não é medicina. A cirurgia não é medicina e cirurgia. Negócio à parte. Eu acho que cirurgião não é médico, não, hein, Sidney? É. Conta pra nós. Mas é isso aí. Eu queria chamar a atenção, quando eu Que triste isso, a né? respeito disso, entendeu? Dessas modificações. Não, fez bem. Fez Elas bem, vão- fez bem, Marina. já está acontecendo, como também já está acontecendo uma coisa para a qual nós não passamos, que é a validação do nosso diploma. Toma. Negócio esquisito, Pelo hein? Lula, Não, agora eu pergunto a você, você é Saiu- Mas contra é ou a necessária a favor? validação. saiu ontem. E agora, eu Foi acho. ontem. É necessário. Provisória. Eu concordo. Provisória. É o ENAMED. Eu Mas você- concordo. Os Eu meninos que estão se concordo. formando agora não gostam Vão mais de ter que medicina, fazer, não. vão ter que fazer. É igual o concurso da OAB, né? O cara não é advogado. então Mas eles têm que fazer a Porque cada 6 meses? tem tanta faculdade de medicina agora que é só pagar e passar. Exatamente. Precisa fazer. Eu O concorri, Rio por de exemplo, no Janeiro, acho que hospital tem umas 100 público. faculdades de medicina. No hospital público se formam. Tem uma amiga minha que ela sempre falava isso e eu achava, não é bem assim. Quando eu fui para encerrar a carreira no hospital público, eu vi, todo mundo pega 3 plantões, compra um carrão e vai viajar. Verdade. Eu trabalhei Ninguém na se UPA, é interessa isso pela mesmo. medicina. Gente, olha só. Há 50 anos atrás, a universidade no Rio Grande do Sul, quem se formava só fazia residência se fizesse uma prova lá. A minha mulher está fazendo esse ano 50 anos de formada. E ela teve que fazer, ao final do internato, a prova para poder ser aceita em residência médica. Isso no Rio Grande do Sul já existia há mais de 50 anos atrás. Uhum. Mas agora, Paulinho, não é mais. Agora é para você ser médico. Eu sei. Pra você Não ser é médico. Problema médico. Eu sei. Ô, Pauline, mas para nós fazermos residência, nós tivemos que fazer concurso também. Concurso para Não, residente. concurso para Eu residência. fiz também. Mas isso é Fiz concurso também. de residência. Lá eles fazem É uma outra coisa. prova médica entendi. como a OAB. Entendi. Como a OAB, para você Entendi, registrar o seu aham. diploma. Certo. Eu Dois passei nos escritores servidores, estão eu não fiquei em calados. servidores porque eu era casada. Olha, dois colegas nossos que são. Luiz Torres Barbosa. calados, Luiz só Torres Luiz Barbosa, não foi nem É. ele. A melhor redação que teve foi a minha. É, E aí, quando eu terminei a entrevista, perguntou se eu era casada ou solteira. Eu não queria mentir, disse que era casada. A Ângela, minha comadre, mentiu, disse que era solteira. Aí o Jairo, Na cara dela. Jairo, Complicado. o Jairo, neurologista, neuropediatra. me
me mostrou a porta e falou assim: médica mulher, não entra por essa porta para fazer residência aqui. Sabe por quê? Daqui a 12 meses engravida, não quer passar pela infectologia. E me cortou. A melhor redação foi a minha e simplesmente ele me cortou. O que aconteceu quando o Antônio Aek foi pediatra da minha filha? Que eu fui chamada para trabalhar na Rio Clínicas e o Antônio Aek era um dos donos lá. Quando foi em 81, 80, o Antônio Aek me chamou para ir fazer estágio lá. Eu fiquei 3 anos fazendo estágio na História de Servidores. Quer dizer, não adiantou nada o Jair... O Jairo Vale. me tirar, exatamente. Que absurdo. Ele aí já não era mais. Ele não era mais. Eu acho que ele já era o chefe da neurologia nessa época. Da neurologia. Ele era neuropediatra. Ele era neuropediatra. Eu estou olhando aqui no nosso o mesmo número de pontos. Estou vendo La Greca e estou vendo o Sidney. Ambos mudos e calados, pensando o que eles vão escrever. Vocês estão vendo? E o Valdebrando também, aqui, ó. Quietinho. Olha a cara do La Greca, olha a cara do La Greca. Está aí, ó. Só pensando. Né? Ô, Marilene. Ô, Marilza. Oi. Marilza. Fala. Você que está com a Isabela aí, perto de você. Você já conversou com ela sobre vassouras? A gente está aguardando vocês. Tá. A saída, né? Tá. É verdade. Quando é que vai ser? Setembro. Vamos dar tudo de novo para a Isabela tem que se decidir, hein? Isabela tem que se decidir. Não, é porque não foi fácil. Esse mês não está sendo fácil para minha família. Não. Eu imagino. Ô, Sidney, alguém mais? Você falou o negócio do ginásio português, você falou que foi lá, não foi isso? Foi o Eusébio quem organizou o ginásio português. Foi o Eusébio. Olha, porque o Eusébio tinha uma ligação com a diretoria lá. Aí houve um negócio terrível tinham 2 festas na época lá. Pois é. Então, Sidney... A maioria do pessoal entrava para outra festa. Engraçada. Uma coisa engraçada disso aí, já que você tocou. Eu entrei com a minha mulher, entrei numa sala, sentei, olhei e falei, gente, eu não estou conhecendo ninguém. Pessoas idosas, assim, mais do que eu. Falei, gente, eu estou muito bem aqui. Aí começaram a servir comida, não sei o quê. Aí entra o cara me recebendo agora, uma grande atração, o cantor Silvio César. Aí entrou o cara. Silvio César, foi isso mesmo. Silvio César. Começou a cantar. E todo mundo dançando. Daqui a pouco, eu vejo passar na porta a Marilene Boasson. Aí eu falei, gente, e ela não entrou. Aí eu fui lá fora. Eu estava na sala errada. Na festa errada. Eu estava na festa errada. Durante 1 hora na festa errada, gente. Pior que o dia da nossa formatura não teve. A barra toda engarrafou. Foi. Porque era a formatura da Nacional também. É verdade. Era a formatura das duas universidades, a nossa o hotel da nossa Federal está abandonado, viu? Dá tristeza vocês passarem lá. O hotel onde foi a nossa formatura está Hotel Nacional, fechado, abandonado, com mato. Não está mais, não. Intercontinental. Eu voltei lá há pouco tempo. Intercontinental, o hotel. Está fechado. O Intercontinental, o Nacional, não. Não, o Nacional foi reaberto. Tem um restaurante reaberto. maravilhoso, uma vista linda, mas não era o Intercontinental. Ele está fechado e abandonado, cheio de mato. Deixa eu falar uma coisinha antes disso. Denise, as duas Denise, uma fala mais, a outra não falou nada até agora. A Ceci também, hoje seria Ceci saiu já. O stand-up da Ceci, ela não falou. E a Helena também, né, não falou nada. Falei muito pouco. Mas eu queria dizer uma coisinha antes de passar a palavra para vocês. Eu quero lançar um rap. No momento que você faz uma denúncia dessa, doutora Marilza, que eu acho que é muito importante, eu acho que podia partir de você
como partiu de mim, como partiu do La Greca, do Valdebrando, escrever alguma coisa a respeito. Entendeu? Usar, de repente, documentos históricos. Hoje em dia, você pode se lançar a mão de uma AI para fazer isso, entendeu? Mas eu acho que é muito importante você colocar isso no papel, entendeu? Porque Nunca fizeram. você tem uma história muito mais forte, com muito mais rica do que a gente tem, porque você continuou convivendo o tempo todo com o Gafré, sabe? Então é muito importante que você faça isso. A segunda coisa, eu vou falar de todo mundo, depois eu volto. Heloísa. Heloísa, você é outra pessoa que eu acho que você podia fazer um documento, usar AI. Peraí. Quem é que está falando? Não sei. Quem está Televisão, é televisão, eu acho. É televisão. Usar AI para isso, você podia fazer um álbum de fotos daquela época. Você veja sempre você botar as fotos da pessoa como era na Aniversário. faculdade, Sim, depois. essas fotos foi Veroca ela que fazia isso. E aí Tudo bem. Veroca se aborreceu e Não, mandou não, todas as fotos. Mas são só essas fotos que eu não, mas tenho. você coloca umas fotos contemporâneas do como era e como é. Entendeu? Que eu tenho visto lá. Entendi. Mas Entendeu? também esse vídeo, Então, Vera, não é obra minha, não. A Vera, quando não tinha a foto, por exemplo, do Pissu, agora, recente, a Vera botava a foto do Pissu do álbum. O que é que eu não, mas fiz não dessa é vez? isso. Mas Não, o objetivo não é deixa eu te esse. dizer o que eu fiz. Eu peguei a foto do perfil do WhatsApp do Pissu com o outro telefone, quem me ensinou a fazer isso foi a Juju. Com o outro telefone, eu tirei a foto do perfil do Pichu, editei e pum, botei. Porque o Pichu não Não, manda foto para gente. não tem nenhuma questão sobre isso. É só estimular você para você fazer alguma coisa nesse sentido. Gente, nós estamos numa fase da vida, aos 70 e alguns anos mais, entendeu? Que a gente Muitos. tem que. A gente tem que ter esse depoimento de passar para os nossos colegas, nossos filhos, nossos netos, seja quem for, entendeu? Essa história a gente não pode perder. Eu acho que isso tenho certeza que vai inspirar o Valdebrando para até de uma parte que eu não falei, porque eu não vivi muito aquela parte, quer dizer, antes de 1900, não, de 1900, de 2015, de repente tem alguma coisa que ADI, etc. Vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Em termos de pesquisa, que vocês possam usar o AI, que a gente está conversando sobre isso, lá que eu uso do Claude, eu posso ajudar vocês, mas, gente, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Marilza, você tem você não, você eu falo sério, que você tem a obrigação de fazer isso. Ô, Sidney, primeiro, tem o Tico e o Teco. Sabe quem que é o Tico e o Teco? Marilza, querida, não! Você tem 17 anos. Tem o Tico e tem o Teco, Não, entendeu? querida, Então, não. o que eu posso fazer? O que que a gente pode fazer? Vamos lá. Vamos lá. De repente, chamar as pessoas que estavam diretamente envolvidas nesse processo. Entendeu? Não é muita, não, mas duas pessoas. Por exemplo, Maria Marta Tortori. Maria Marta, vem falar para o nosso grupo, entendeu? Como é que vai ser? Porque a Maria Marta Tortori, ela é professora, teve um serviço do pai dela desmontado, entendeu? Ela é professora titular de pediatria e ela é médica que ganha pela EBSER. Você consegue trazer ela para a nossa live que vem? Ela deu um tiro no pé dela, entendeu? Porque ela foi uma das defensoras Da do hospital mudança. universitário passar lá para o Hospital dos Servidores do Estado. Mas ela não pensava que o serviço do pai dela fosse ser desmontado, entendeu? Então, quando aconteceu... Aí acabou com ela. Acabou com ela. Porta da pediatria, porque ela chorava aos cântaros, entendeu?
porque ela deu um tiro no pé. Maria Marta é uma das pessoas que poderia vir falar com a gente, entendeu? A respeito disso. O que Eu é? sou muito amiga dela, eu posso conversar Então, com ela e ver se ela vem falar com a gente. entendeu? Então, ela é muito lúcida, ela é muito política, ela é muito, sabe de tudo, entendeu? E nós, com as nossas lembranças, nós podemos ajudá-la também, entendeu? Ajudá-la a fazer o quê? A resgatar isso que a gente está querendo resgatar. Resgatar e Você acha registrar. que Ela, consegue? ela vir lá e... Registrar. Ela está dentro da EBSER. Ela está dentro da EBSER. O Marilza, registro é faz muito um importante. podcast com ela, pô. Faz um podcast com ela. É uma ideia, Calheiros, é uma ideia. É uma ideia. Saber para onde vai a escola, qual vai ser o destino do Hospital Gafreguini. Olha, se São as duas vocês perguntas, escreverem, né? Então, essas duas perguntas que eu vou fazer para ela. Para onde vai a nossa escola? A Escola de Medicina e Cirurgia, né? Da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E para onde vai o Hospital Gafreguini? Gafreguini. São as Hospital duas Universitário Gafreguini. Não é mais universitário. Ô, Mas Marilza, era, será na que ela nossa conhece época, o era. motivo, ela conhece a motivação política de tudo isso? Sabe, ela sabe. Ela então, sabe. gente, escreve. Ela Momento. sabe. Ô, Sidney, Ela sabe. o Leandro Ela falando. sabe. Fala, Ela Valdebrando. faz um podcast e a gente grava. E é irreversível. Então, a gente pode tomar uma luta, uma coisa que é irreversível. Eu acho que nós temos que lutar o seguinte: vai somar os servidores do Hospital Universitário da Universidade. Então, some servidores. Vai somar e não desaparecer o café. Isso. Pode ser modificado, mas a gente fazer não desaparecer. Tomar como Isso. exemplo outros países que se cria um hospital novo, mas não se desfaz de onde Os funcionava. antigos. Aí até hoje você vai a Paris, tem a escola de medicina ali perto do Largo Odeon, continua lá, continua funcionando. E vai para o hospital novo, soma, e não desaparecer. Então, nós Exato. temos que brigar para... Vai somar os servidores, vai ampliar a universidade, tudo bem. Some o Hospital dos Servidores, Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É E uma ideia. o café continua, pode ser adaptado. Eu acho que vai acontecer isso. A meu ver, os velhos professores, entendeu? Como eu vi nessa reunião, eles também estão muito sensibilizados com isso. Eles entendem, todos eles entendem, que tem que haver o progresso. O progresso sai atropelando. Certo? Nunca vi um progresso não atropelar. Se você estiver... o progresso incomoda, o progresso atropela, para depois ele se instalar, haver aceitação. Então, eu acho assim, eu acho que, nesse momento, nós estamos nessa fase de ser atropelados. Nós não estamos entendendo bem a situação. Entendeu? Eu não acredito que essa prerrogativa de acabar com o Hospital Gafreguini seja uma prerrogativa viável. Não será. O hospital ele é centralizado. Ali, em torno do Hospital Gafreguini, tem toda uma comunidade, entendeu? É um hospital que tem aporte para metrô, para trem, para pessoal que vem lá da Baixada, para pessoal que vem da Zona Sul. Então, ele tem uma posição central ali, importante, entendeu? Então, eu acredito que vão dar um destino para ele. De repente, nós estamos sendo atropelados e não estamos entendendo bem a situação. A única coisa que eu não entendo é essa porra desculpa a expressão, desse nome de hospital, que achei o fim da picada, entendeu? Mas
Eu acho que tem que ter. Eles não iam fazer assim a toque de caixa. Não iam acabar a toque de caixa. Ô, Marilza, faz o podcast e a gente acrescenta Não no é? livro aí. É, Passa é. para o Sidney, ele transfere isso para. Não, isso aí não tem. Como? Isso aqui é um livro que a Marilza, ela está fugindo, mas ela tinha que contar o que vai acontecer, que é irreversível, Walderbrandt. Eu concordo com tudo que você falou, que é Mas é um irreversível. apêndice, Mas Sidney, um apêndice. eu quero quarto livro. resgatar É. a história, registrar a história até o dia de hoje, mas registrar. E isso, uma pessoa com você, não precisa chamar ninguém, não. Você pode fazer isso, Marilza. Não, isso aí não tem problema nenhum. A gente pode marcar. É isso que eu marcar, penso. Entendeu? Marilza, pelo que eu ouvi falar, pelo menos o pessoal ligado à pediatria, é que a proposta inicial, só se mudaram, é que o Hospital Gafreguinli ficaria como você falou, uma policlínica, quer dizer, um grande ambulatório, ele não teria mais Exatamente. internação, cirurgia, isso seria lá. E ele continuaria assim. Agora, o problema continua sendo a Faculdade de Medicina. Esse é o problema, que não está dito como é que ele vai ficar. Exatamente. É posicionar a escola. Onde esses alunos vão estagiar? Onde eles vão aprender? No servidor. Precisa hoje em dia. Hoje em dia não precisa. mais aprender. Não precisa mais, não. Tem IA. É verdade. Isso aí. Tem Google. Estão os médicos Google. Não, mas não é isso só, não. Eu vou falar a verdade da nossa época. Uma parte não foi para o Gafreguinli, foi para o Miguel Couto. A outra parte foi lá para a infectologia, São Sebastião. Entendeu? Então, naquela época já tinha essa associação. É porque era uma turma muito grande. O problema é que a turma era muito grande. Não tinha espaço. Será que foi o quê? Porque eu era letra A e eu fui para o Gafre. Será que foi por ordem alfabética? Não, porque eu era desde eu fiquei no Gafre também. Eu fui para lá, São Sebastião. Isso aí foi uma coisa que não foi explicada nunca, porque ficou um grupo na 7ª Enfermaria do Aníbal Nogueira, ficou um grupo na 8ª Enfermaria do Jacques Rulli, ficou um grupo na 10ª do Monteiro de Carvalho, ficou um grupo lá no Miguel Couto, que o Sidney conhece, o Mário Barreto Correia Lima. Ficou o Vasco Azambuja no Caju. Vasco Azambuja. Como foi a divisão? Como foi a divisão? Eu nunca soube, ninguém explicou direito. Agora, foi eu ainda vou falar mais. A minha sorte é que eu era da Santa Casa com o Júlio Polissuc, que era assistente do Jacques Rulli, Eu também era do Júlio Polissuc, pneumologista. Eu também fui de lá. Eu, a Célia Perpétua, a Denise, é isso mesmo. A Rosa, para poder absorver mais gente. A Jussara, Celeste, como do Júlio, no quarto ano, para poder absorver mais gente no quarto ano, o professor Newton Bettel, da 9ª, abriu espaço também para alguns ficarem lá. Então, a gente ficou tanto que eu vi. A única vez na minha vida que eu vi um caso de pênfigo foliáceo foi lá, que é os fogos selvagens, lá na enfermaria do Bethlen, entendeu? Porque ele abriu. Aí a gente estava voltando lá do Miguel Couto, fomos para lá. Mas essa divisão, assim, agora, Marilza, a única coisa que eu sei é o seguinte, é que a gente abria a porta lá do professor Luiz Carlos de Brito Lira e você estava sempre lá dentro também. Claro, eu amava, amava. Não é verdade? Amava o Brito Lira e amava a hematologia, tanto que exatamente. E vocês foram lá no clube, iam no clube dos médicos com ele lá, ele levava o pessoal para o clube dos médicos. Todo ano a gente ia para lá. Hemoglobola. A sede? Hemoglobola. Isso. A sede? Então, eu acho que a gente tem muita história para contar. Fala. Entendeu? E... Paulo, eu queria trazer essa notícia para vocês. Olha só, Paulinho, eu sei que quando eu entrei no Gafreguinli, eu conversando com os professores, eles disseram que nenhum deles fez concurso para professor. É um hospital que tinha uma divisão, a ideia é que toda a faculdade da saída da Guanabara fosse para o fundão, né? E aí criou-se um clima entre os titulares e aí fez a divisão. Tá bem, então vamos fazer vamos criar uma universidade. Aí chamou
é, 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 Faculdade das Escolas Reunidas do Estado do Guanabara. Não, primeiro era FFR. FFIES, primeiro era Federação das Federativa. Escolas Federais Isoladas do Estado de Isso. Guanabara. Inclusive foi até a Belas Artes e tal. Teve uma Escolas opção de federativas. coisa que era Nutrição, federal, que tentaram unir uma federação. Escola de nutrição. O nosso diploma, Isso. ninguém assinava porque não tinha um reitor da Não. UFRJ. Demorou Aí a teve vir, que assinar, foi o da UFRJ. né? E ele se amarrou pra caramba, porque ele também queria que unisse tudo e ficasse com o negócio. Ele não queria dar. Então, já do começo foi meio complicado. E aqueles professores todos não eram professores, depois chegaram. Eu sei que os da pediatria falaram para mim, eu não era professor, eu era do hospital. Transformaram isso aqui num hospital universitário e eu passei a ser professor universitário. Foi isso que me disseram, entendeu? É verdade. É verdade. Alguns. Nenhum dos titulares, nenhum daqueles titulares que foram nossos professores, fez qualquer concurso. Na época não existia, né? Eles eram conhecidos pelos saberes deles, né? Tudo Eles eram tem. respeitados pelos saberes, né? Mas nenhum deles, que eu saiba, nenhum deles fez concurso. Nenhum. Inclusive, só Marilza, depois, em 1974, nós entramos em 70. 70. Só depois, anos depois, é que se abriu o MEC, quis fixar, ou seja, oficializar esses professores. Então, criaram lá um programa, entendeu? Para passar de professor auxiliar para professor assistente, criaram um concurso. É isso aí. Que eles fizeram só para oficializar a prova, a entrada deles. Inclusive, Marilza, eu vejo isso como uma continuação daquela época que não foi feito. Por algum motivo não conseguiu. Então, a partir de agora, vamos unificar, tirar, enxugar e tal. Né? Os titulares naquela época, Marilza, alguns, inclusive, eram titulares da UFRJ e titulares lá. Por exemplo, farmacologia, professor Lauro Solera. Ele era titular de lá, só que aí ele não dava aula para a gente. Era o Nuno, que era o Nuninho, era o adjunto dele, ficava lá, mas ele era o titular. O professor Jorge Rezende, lá da 33, lá, era o titular da coisa e era o responsável. Mas quem é que ficava lá? O pessoal brincava que era Janete, Georgette e Paulette. Eram os três lá, a turma, ele não dava aula, mas os outros davam aula e ele ficava lá. E era assim, eles eram titulares lá e cá. Nossa entendeu? Luiz Carlos Carpentieri de Castro, Luiz Carlos Carpentieri de Castro. Também dava aula Carlos Carpentieri de Castro não era professor, eu fui do plantão dele e ele foi meu ginecologista, ele fez minhas 2 cesarianas. Então, foi meu também, ele não fez era o parto da Luana. Não era. O que era professor lá, mas não era da Universidade Federal, era o Paulo Belfort. Paulo Belfort. Era Paulo Belfort. Os outros eram assistentes. A cadeira tinha... O Jorge Rezende era o titular, na época. Aí Paulo Belfort, Jean-Claude Naum. Jean-Claude Naum, Bem, era uma equipe inteira deles lá, todos trabalhavam lá. Eu fui cria ali na maternidade. Paulinho, como é que era o codinome, hein? Como é que era o codinome? Hein? Repete. O pessoal dizia que era Georgette, Paulette, Janete. Não me pergunta por quê. Eu não sei. Eu não fiz obstetrícia, eu não estou sabendo. Eu só sei o seguinte, que o Jorge Rezende fez uma coisa inacreditável. Numa prova, Jorge Rezende, na turma anterior à nossa, estava lá, ele ainda participou. A Marilza falou 74. Justamente, ele foi lá em 74, porque foi oficializado. Ele estava no auditório e aí ele estava fazendo lá a prova oral. O pessoal escolheu. Até que chegou um ouvido dele, um bilhete vindo lá para ele falar. Ele leu o bilhete e o bilhete dizia que ele tinha que aprovar um determinado aluno a pedido da direção. Ele virou e disse o seguinte: se o doutorando fulano de tal tem que ser aprovado, a putada está toda aprovada. Quando abre a porteira para um burro, passam a todos. turma anterior à nossa.
Ele fez isso, o Jorge fez isso. Foi o primeiro ano em que ele estava lá. E um colega, e aí é um colega nosso, que pegou, tinha sortear ponto, não sei se você lembra, você pegava um papelzinho e escolhia. Ele não tinha estudado nada. À noite, ele passou a noite estudando descolamento prematuro de placenta. E foi o que caiu para ele. Inteira, decorou tudo. No dia seguinte, prova, ele puxou o papelzinho e falou: descolamento prematuro de placenta. Jogou o papel no chão, não era isso. Mas ele disse que era, tirou 10 na prova, respondeu, falou tudo. Esperto. Muito inteligente esse colega. É igual a Corajoso. história de que o Benjamin Vinelli, a gente ainda pegou o Benjamin Vinelli. Vinelli pegou na professor? despedida dele, foi a última Ele, turma. o pessoal da turma na nossa frente, eles falavam isso. É que o professor fazia assim, ele fumava charuto. Aí ele fazia a pergunta e dava um trago no charuto. Isso. Aí o que eles fizeram? Ele pediu os 12 pares de nervo craniano. Aí o cara não sabia. Aí o pessoal soprava e tal. Aí ele ficou assim esperando, porque ele puxava o charuto e fechava o olho. Aí Isso. quando ele abriu o olho, o cara, e por último, hipoglosso. Olha, você sabe que ele fez Eu tinha pavor de cair com ele. o famoso, a despedida dele naquele auditório grande. Ele estava se despedindo, dizendo que ele estava indo para um congresso em Leningrado. Eu lembro estava que a lá. turma estava toda lá e que ele ia deixar um substituto dele que ia assumir a cadeira no ano seguinte. O Alexandrino, famoso Boca de Galo, achou que ia ser escolhido, que ia ser, já estava lá na frente para dar. se Na deu hora mal. em que ele anunciou Jair Pereira Ramalho para ser o substituto dele. Que era Cara, muito o melhor que o Alexandrino. deu zero, queria dar zero em todo mundo na prova final, cara. Por causa disso, ele ficou alucinado. Ele ficou. Por isso é que ele depois foi trabalhar com o aborteiro lá de Botafogo. Ah, bom, aí é mas o Alexandrino, Vinelli, eu encontrava muito com ele, sabe aonde? No barbeiro lá da faculdade, que ficava ao lado do diretório. Ele tinha uma irmãozinha assim. É isso mesmo. Ele no elevador. E no elevador, para subir aquilo ali? Quando ele entrava, não chegava nada, ninguém. O elevador, Ninguém desespero para chegar lá. Olha, a gente tem muito mais história para contar. Eu sei disso, que eu espero que isso aqui aconteça em outros livros. Sidney, o Eduardo não está aqui, mas ele saberia responder. Você sabe quem era o comedor de acrômio? Eu sei. Olha, isso aí. Landeiro. Não, mas tinha um professor. Que era lá. É o chefe do Eduardo. O Eduardo foi professor da microbiologia. E o professor Milton Aguiar, que foi ele dava sei. aula assim, ó, ele ia falando e fazia assim, ia lá buscar o acrônio. Mas, Paulo, para mim, o verdadeiro é o landeiro. Eu tive com o landeiro há 2 semanas atrás. O landeiro vivia na minha casa. Opa! Ele não tomava banho, ele tinha pavor. Por quê? Não, era trauma. Na época que o Roberto Carlos perdeu a perna, ele estava nadando no rio com o irmão estava preso estava atrás dele, e o irmão morreu afogado. Ele não entrava na água de jeito nenhum. Aí Minha nem mãe tomar banho? Não, passava semanas sem tomar banho. Mas a água do banho também conta? Conta. Ia contar. A mãe dele mandava uma fortuna para ele. Ele gastava tudo, não tinha dinheiro para comer. Ele vinha comer lá em casa. Meu Deus. Olha, a minha mãe não deixava ele segurar. A minha mãe não deixava ele sentar no sofá porque ele estava fedendo. Olha, para por aí, Rosa. Rosa, mas você sabe que ele entrou na FAB, né? Lá na banho direitinho, mas vivia cheiroso, porra. Já tinha passado já tinha feito psicoterapia. Ele trabalhava ali naquele hospital na Rua do Bispo, né? Rua do Bispo, né? Não, ele trabalhou... Hospital da Aeronáutica. Não é a Rua do Bispo ali. Barão de Itapajipe, exatamente. Mas ele depois trabalhou mesmo, foi na Ilha do Governador, no HFAG. Eu encontrei com ele lá na Barão de Itapajipe. Mas lá na Barão de Itapajipe não tinha neurocirurgia. Ele foi transferido para o HFAG, onde se instalou a neurocirurgia.
Entendeu? Ele. Deixa, gente, o negócio é o seguinte, já quase está na hora de terminar a live. Então, eu queria só fazer um pedido. Eu vou mandar para vocês, então, por e-mail e vou mandar por WhatsApp. E, por favor, comentem, me xinguem, reclamem, falem o que vocês quiserem do livro, entendeu? Mas esse livro é de todos nós. Quer dizer, eu fui lá que arrumei tudo, mas é de todos nós. Tá? E outra coisa, como nós somos só quantos? 4, 8, 11, 14. Éramos 15. 14. Então, se puder 14, agora divulgar somos 14. para as outras pessoas, viu, Juju, viu, Heloísa Rainha, viu todo mundo aqui, entendeu? Para poder avisar para o pessoal. Mas hoje mesmo, daqui a umas 2 horas, eu vou colocar nos respectivos lugares para divulgação desse nosso livro. Você vai mandar o link para a gente ler o livro? Vou mandar. Sim, Olha, sim. como é que o negócio vai? Vai o link do Google Drive. Tá? Então é só clicar no link que vai abrir. O livro. Já está autorizado e vai abrir o livro. Isso aí Mas é coloca você primeiro no WhatsApp. O que você disse que ia colocar no WhatsApp, coloca você primeiro. Depois a gente comenta. Lógico! Como é que vocês vão comentar se eu colocar? Você está falando para a gente começar a colocar, a gente começar a falar. Falou Não, que eu vou. Daqui, Juju, olha só, daqui a 1 ou 2 horas, eu vou colocar no WhatsApp. Tá bom? Beleza. E vou mandar um e-mail. Tá. Dia 2 é a nossa reunião do Code. Dia 4, não é isso? Dia 4. Dia 4 ou 2? Dia 4. É um Sidney, vamos fazer um grupo, como já tem MC, já tem o Machão, a gente faz um grupo do Grafê, da nosso grupo aí. Mas eu acho que é muito grupo, entendeu? Aí é muita diversificação. Não, mas especificamente eu acho o do Gafré é um negócio. Primeiro eu quero ver Estou enchendo o saco dela. Estou provocando a Marilza. Estou provocando a Marilza para sair alguma coisa diferente e chamar a Maria Marta para falar com a gente. Isso. A Deia falou que é amiga dela. Vou falar com você no WhatsApp. O quê? O quê, Luísa? Vou falar com a Marilza no WhatsApp. Tá bom. Tá bom, então eu acho que a gente já pode encerrar, dar um bom dia para vocês, um bom domingo. Obrigado por terem me escutado. Desculpem as lágrimas. Tá? Espero que todos gostem, tá bom? Aqui, ó, como é que eu tô mais magro agora? Tá vendo? Tô mais magro agora, hein? Tá ótimo. Perdeu uns 20 quilos, hein? 25? Não mais, agora eu já perdi 61 pounds. Isso dá uns 30 quilos. Eita! 30 quilos. Muito bem. 30 quilos. Olha, Parabéns. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigado aí, viu? Beijo. Tchau. Tchau. Bye, bye.